Olá, meus irmãos, vosso em Cristo, José Newton Silva, querendo saudar cada um de vocês com a paz do Senhor, abraçando a todos os professores, superintendentes, alunos, pastores de forma geral que estão envolvidos com o ensino da Palavra de Deus, com as escolas bíblicas, com as formações e instruções de líderes, enfim, a todos vocês, que Deus em Cristo vos conceda momentos importantes com o aprendizado e o ensino da Palavra de Deus. Queremos tratar nessa noite de mais uma das nossas lições da nossa escola bíblica, e na oportunidade nós vamos estar estudando sobre mais um dom ministerial, ou dom de serviço, que tem por título o presbítero, bispo ou ancião. Nós tratamos aqui deste assunto e queremos dizer para você, convidar aqueles que você conhece, manda aí compartilha, né? Nós vamos estar juntos aqui, em nome de Jesus, estudando a palavra de Deus, ok? O presbítero, bispo ou ancião. Nós já viemos discorrendo desde alguns domingos, né, nas escolas bíblicas, sobre os dons de ministério, ou dons de ministeriais, né? Eu gosto sempre de fazer a abordagem de que os dons de 1 Coríntios 12 não trata de ministérios, como alguns entendem, né, a dizer que fulano é usado nisso aqui e aplica-se isso como um tipo de ministério, e não é. Tá? Os dons de 1 Coríntios, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, são dons de operação, de manifestação, tá? São dons de efusão de poder, de conhecimento, né, no uso próprio de Deus, né? Então, já os dons ministeriais, ou dons de ministério, envolve chamada, envolve vocação, tá? Envolve toda uma circunstância, tá, de preparo, tá, e de domesticação daqueles a quem o Senhor tem escolhido, né, para chamar para este fim, né, de servir. Okay? Então, a gente viu em algumas participações, a começar dos dons ministeriais, como dom de apóstolo, profeta, dom ministerial de evangelista, pastor. Vimos domingo passado, né, mestre ou doutor, e hoje presbítero, bispo ou ancião. É a lição de hoje da nossa revista, da nossa escola bíblica, né, em nome de Jesus. Bom, então vamos iniciando aqui com o texto áureo da nossa lição, que tem por referência Tito capítulo 1, versículo 5, que está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero. Então, a verdade prática da nossa lição vem abordando aqui a seguinte definição: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Só aqui a gente tem uma série de situações que nos envolve, né, numa explicação e num esclarecimento sobre, né, desde a importância do presbítero até a sua submissão hierárquica sobre o processo de constituição na igreja local. Você percebe que Paulo, escrevendo a Tito, enviou ali para que ele, na cidade de Creta, estabelecesse ali presbítero, para que pudesse colocar em ordem algumas coisas doutrinárias, administrativas, algumas coisas de linha teológica que estavam desordenadas, e a preocupação dele foi que eles pusessem em ordem, né, as coisas que ainda restavam para ordenar. E a verdade prática, o autor pastor Alinaldo, ele destaca que o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas. Então o presbítero, ele não auto se constitui. O presbítero, ele é constituído. Tá? O que é constituir? É instituir com base no propósito. E o que é instituir? Tá? É firmar uma função de realidade no exercício, certo? Na identidade e na função. Tá? Na realidade daquilo, é uma instituição.
Então, o presbítero, ele é uma instituição espiritual sob o processo de subordinação a uma hierarquia superior. O presbítero, ele não auto se institui, ele é constituído. O cuidado de Paulo foi que lá na cidade de Creta pudesse ser estabelecido presbíteros com base numa constituição, não num processo de autoindicação, não, mas homens idôneos colocaram ou constituíram estes presbíteros para quê? Para auxiliar na administração da igreja local. E quando se entende a administração da igreja local, se entende por pastor. Então você, presbítero, foi posto na igreja para auxiliar o pastor da igreja. Não foi posto para estar pregando por aí, não. Eu já vou logo abrindo assim, né? Porque tem pessoas que são consagrados, ordenados a presbítero e querem estar pregando, querem viver vida de itinerante. O presbítero foi constituído na igreja para auxiliar a administração da igreja, ou seja, auxiliar o pastor da igreja, certo? A exemplo do diácono. E o que se vê por aí são diáconos e presbíteros que têm a vida mais itinerante do que serviçal na igreja local, certo? E aqui o meu pastor Raimundo Nonato, a paz do Senhor. Então, o presbítero, como Paulo bem ensina aqui, com os cuidados sobre a igreja de Creta, eu te deixei lá para que você ordene o ensino, a doutrina, ordene, certo? A administração da igreja e com isso fazendo o quê? Estabelecendo presbíteros, certo? Para quê? Para que esses presbíteros, sendo estabelecidos, constituídos por pessoas idôneas, né? E aí entra a palavra da expressão idoneidade, né? Para a administração na igreja local, para auxiliar a administração na igreja local. Então, com base nisso aí, né? O texto que é escolhido para leitura bíblica em classe é Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, e 1 Pedro 5, do 1 ao 4. A gente não lê aqui como de costume, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, gente, presbítero, bispo ou ancião. Qual a diferença, né? Aqui, o autor não diz presbítero, bispo e ancião. Ele trata o presbítero, vírgula, bispo ou ancião. Tá? Essas três palavras aqui, bispo, presbítero, ancião, certo? Elas são usadas no sentido de três, não no sentido de três ofícios diferentes, mas são três palavras que descrevem aspectos diferentes de uma mesma pessoa. Tá? Só para esclarecer, presbítero, bispo e ancião não são ofícios diferentes, não são ordenações diferentes, não são delegações eclesiásticas diferentes. São três palavras que descrevem aspectos, ou seja, características diferentes, certo? Dos mesmos homens, ou seja, da mesma pessoa. Por quê? Porque a ideia de bispo, certo? Vem da palavra episcopo, que quer dizer supervisor ou superintendente. Já a palavra presbítero é mais associada à ideia de uma pessoa madura, provada na fé e até na idade mesmo. Tá? A ideia da palavra presbítero, né, na igreja primitiva, no original, tem a ideia de uma pessoa de idade mais avançada, né? Uma pessoa de idade mais preparada, mais provada, né? E que isso, dentre os judeus, tinha um peso de importância muito grande. O ancião, aí gera a expressão do ancião, certo? Que para uma função de supervisão ou de superintendência, né? De administração superior, né? Então, supervisor, superintendente. Então, a ideia de bispo, presbítero e ancião, novamente digo, não são três ofícios diferentes, certo? São três aspectos diferentes constituídos numa mesma pessoa, tá? Todo presbítero, ele tem o aspecto de ancião, o aspecto do ancião, da superintendência, da supervisão sobre a igreja. Todo presbítero, ele é um bispo, ou seja, ele é um encarregado, ele é um supervisor, tá? Ele é alguém que fiscaliza, certo?
no auxílio à ordem da doutrina, à ordem do ensino, tá? Você não vê na Bíblia o presbítero sendo instituído para pregar. Você vê na Bíblia o presbítero sendo instituído nas suas funções, dentre várias delas, que nós vamos ver aqui, certo? Uma delas é ensinar. Uma das atribuições do presbítero é o ensino, certo? Na igreja. Então não é a ideia vamos dizer, de pregação, né? Mas o ensino. Por isso que a palavra em 1 Timóteo 5, 17 ao 19 diz que o presbítero seja dedicado à palavra e ao ensino, e não à pregação. E você sabe que, primitivamente, desde os seus originais, Jesus vem mostrando que há diferença entre o ensino e a pregação. Então, se o ofício do presbítero é o ensino, baseado na dedicação da teologia bíblica, da palavra de Deus, e como campo de atuação é a igreja que ele foi posto e constituído, então está mais do que claro aqui que essa ideia de que todo mundo que prega, agora vamos consagrar pastor, não é assim? Certo? Parece que os pregadores hoje ganham mais status se tiverem o nome de pastor, ou codinome de pastor, né? Que pastor hoje não se tornou mais uma referência teológica, bíblica, eclesiástica, se tornou agora um codinome, certo? Ou seja, um nome associado a outro que dá uma certa visibilidade ou autoridade para que alguém, quando for expresso na sua significância, possa se dizer pastor fulano, né? Então, para o pregador, parece que soa melhor isso, né? Então, o presbítero, certo? O seu campo de atuação, o seu ofício é a igreja local, certo? E ele foi posto na igreja para três coisas, certo? Para auxiliar na administração da igreja local, para a dedicação ao ensino, certo? Das ovelhas da igreja local, certo? E para administrar, certo? E para supervisionar, fiscalizar a ordem do ensino, a ordem da doutrina, certo? Isso tudo associado à supervisão do seu pastor, ok? Então, para que o presbítero foi colocado lá? Certo? Primeiro, para auxiliar o pastor na administração local, para administrar, certo? O emprego, certo? Ao ensino da doutrina e para ensinar a igreja local, certo? Partindo dessa ideia, a gente segue aqui no que o autor tem colocado aqui como proposta para o nosso ensino. Ele diz assim: no início da igreja do primeiro século, havia líderes, certo? Que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. A nossa fé, a nossa regra de fé, a nossa conduta cristã, certo? A administração da igreja, desde as suas ordenações, aos seus processos de inclusão, tá? E de administração geral, ela é com base na igreja primitiva, tá? E desde a igreja primitiva, igreja que nasce nos primeiros séculos, certo? Após a ascensão de Cristo, ela mudou algumas atividades funcionais, certo? A gente viu aqui nas lições passadas, quanto a apóstolos, quanto a profetas, certo? Quanto a essa ideia que nós vimos aqui, isso no início teve uma conotação. Ao passar do tempo, certo? A ideia profeta, apóstolo, certo? Passou a ter outra conotação, certo? Mas você percebe que no início da igreja, houve-se a necessidade, tá, de estabelecer orientadores, certo, e supervisores, certo, para que a igreja pudesse se desenvolver, certo? E o evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. E qual foi as duas necessidades que os apóstolos tiveram, certo, no início da igreja? Primeiro, a necessidade de haver diáconos. Segundo, a necessidade de haver presbíteros, ou seja, líderes, certo? Ou seja, supervisores, ensinadores, tá? Como na língua original a palavra presbítero traz a ideia disso aí, de homens mais preparados, literalmente mais velhos, né? Certo? Homens assim idôneos, né? Provados no testemunho, né? Então, essa ideia de presbítero aqui foi colocado diante da igreja para resolver, certo? Essa vacância de líderes, de ensinadores,
Tá? Então, o evangelho, bem como a organização e o desenvolvimento da igreja local. O presbítero ele veio para trabalhar com essas três coisas, com o evangelho, com a organização e com o desenvolvimento da igreja local. Entendeu, presbítero? Local. Então, certo? Acaba com essa história de estar direto no pé do seu pastor, dizendo, pastor, me deu uma carta para eu pregar ali. Presbítero não sei o quê, certo? Quando o pastor procura presbíteros, certo? Dentro da igreja, onde é que estão os presbíteros? Ah, tem um pregando ali, outro pregando acolá. Não é essa, certo? A função ordenatória de um presbítero, viu? Ok? Presbítero é para servir na igreja local, certo? Então, a ideia do pregador, quanto chamada ministerial, certo? É a que está classificada como o profeta, né? O profeta no dom ministerial, ele é... Eu lembro quando eu falei que na igreja primitiva ela sofre algumas variações de conotações funcionais. Uma delas foi quanto ao profeta. Profeta aqui é aquele que hoje seria aquele que foi chamado para a pregação, para o ofício da pregação, certo? Com o dom da ministração, da pregação, certo? E nem todo profeta é um ensinador, certo? Não confunda presbítero com profeta. Certo? O presbítero ele tem por característica o ensino, certo? O tratamento do ensino, da doutrina, da teologia bíblica, sabe? Da condução das escrituras. Certo? Já o pregador seria o que foi falado aqui como o profeta. Tá? Então, uns o Senhor chamou para pregar. Né? Este, certo? Tem muitas vezes um ministério itinerante, né? Dessa natureza. Agora, dom ministerial para servir a igreja local, certo? Estes são presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas. Já doutores ou mestres, profetas, apóstolos, estes são dons de ministérios que servem além localidade, além da igreja local, certo? Então, é tanto que eles não têm, pela Bíblia, função, tá, de ordenação, ou de ordenar outro, certo? Ou de consagrar outro. Não se vê um doutor, mestre, ou um profeta, ou um apóstolo, certo? Quando a ideia de princípio, certo, na Bíblia Sagrada, vem trazendo o apóstolo como alguém líder da igreja, ele nasce no início da igreja primitiva como base de todas essas outras ordenações, certo? O apóstolo, é tanto que veio Pedro, veio João, certo? Mas quando a igreja é erguida, certo? O próprio Pedro, ele se intitula como presbítero, trazendo a ideia de ancião, bispo e pastor sobre ele, tá? Ele traz essas três investidas sobre ele, trazendo a ideia de bispo quanto episcopo, ou seja, um cargo de supervisor ou superintendente, trazendo a ideia de presbítero como alguém de idade mais avançada, a palavra que é usada na Bíblia para identificar líderes, certo? Entre os judeus que eram chamados para o ensino, para a administração e para o auxílio da igreja local, certo? E a própria palavra pastor, que é investida sobre o presbítero, certo? Que traz a este uma ação pastoral, certo? De cuidar do rebanho. Então este é o presbítero, tá? Então, essa é a ideia de presbítero, ok? Espero que estejam entendendo, tá? Então, como princípio aqui, foi necessário a fim de garantir o discipulado integral do novo convertido, tá? Separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Então, a função do presbítero é cuidar do rebanho. Certo? A função do diácono é cuidar da congregação. Eu estou fazendo esse paralelo aqui que é para entender, certo? Que como as nossas lideranças precisam, né, compreender as exatas funções postas e constituídas sob os ministérios, certo, de serviço na igreja local. Tá? Então a função do presbítero é cuidar do rebanho. Por isso que o diácono não vai doutrinar o rebanho. Por isso que o diácono ele não vai ensinar o rebanho. Isso é função do presbítero. Por isso, ore, pastor, para Deus levantar presbíteros na igreja que o Senhor pastoreia. Não se conforme em estar utilizando auxiliar de trabalho, ou diáconos, ou cooperadores, para funções presbiterianas.
porque as funções presbiterais ou presbiterianas dizem respeito ao presbítero, ao passo que a função diaconal, certo, diz respeito ao diácono. E muitas vezes a gente se vê, ou pega-se, pessoas utilizando-se de funções diaconais, certo? Porque muitas vezes não se tem diácono na igreja. Então o que Jesus ensinou? Ore para que o Senhor envie obreiros para a sua seara. Não é assim? Então oremos para que o Senhor levante presbíteros para a seara do Senhor, né? Então, por quê? Porque o pastor precisa ser auxiliado. E quem vai auxiliar o pastor na administração, na doutrina, tá? E no desenvolvimento da igreja, no ensino, certo? É o presbítero. Está escrito aqui que o presbítero foi constituído para auxiliar o pastor, para administrar o governo da igreja, auxiliando esse pastor, e para fiscalizar o ensino. Entendeu? Então, para isso, o presbítero foi constituído. Certo? Então, vamos lá. A gente segue aqui no nosso comprometimento aqui de cronograma. O autor, ele diz, no primeiro tópico aqui da nossa lição, a escolha dos presbíteros. A escolha dos presbíteros. Então, o presbítero não auto se pôs, ele foi escolhido. Alguém escolheu homens, não foi outra natureza, alguém escolheu homens para instruí-los sobre a função presbiteriana, certo? Ou presbiteral. Então, foi escolhido, certo? Homens para este fim. O significado da função, de acordo com a Bíblia de Estudo, Palavras-Chave, o termo presbítero aqui, como a gente viu, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, certo? Que aponta aqui para a pessoa mais velha, mais idônea, certo? Pessoa que tinha um testemunho de vida, tá? Então, como substantivo no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes. Então você vê que quando a preocupação do judeu no início da liderança foi erguer pessoas que tivessem uma dignidade no seu testemunho social, familiar, eclesiástico, pudesse ter um testemunho de fé idôneo para se colocar como uma pessoa referente, como uma pessoa de referência. Né? Então eles tinham essa ideia e veio a ideia de presbítero, porque pôs-se na igreja pessoas mais experientes para governar, para liderar, tá? E com isso, a idade madura que formava o governo da igreja local. É sinônimo de bispo, que é a mesma coisa que professor, supervisor, né? Alguém que tem a função de pastorar ou pastorear. Bispo não é diferente do pastor. A palavra bispo e pastor, certo? É como eu falei, bispo, pastor, presbítero, eles não são funções, certo? Diferentes. São aspectos diferentes que compreendem uma mesma pessoa. Todo pastor, certo? Ele é uma referência presbiteriana. Todo bispo, certo? Ele é uma referência pastoral, certo? Todo pastor tem o bispado sobre a sua chamada, sobre o seu ministério. E aí vai nessa tríade, ok? Certo? Mas muitas vezes se vê na igreja tanto na igreja anglicana, quando começou com a ideia de bispado, quanto na igreja presbiteriana, né, no início do clero presbiterado, né, que veio muito abordando essa questão do presbitério, né, como regência de concílio para arregimentar, né, a igreja. Aí nascem as convenções, né, aí vem as convenções ministeriais, que envolvem os ministros, aí vem as classificações ministeriais, evangelistas e pastores, né? Então esses são classificados como ministros em várias denominações, né? Os ministros, né? Entendendo assim que tanto evangelista como pastor, né? E aí se faz diferença entre o presbítero e o pastor e coloca-se a identidade majoritária de supervisão e superintendência como administração de supremacia, né? Aí envolve a ideia de ministros, né? Certo? Então, a gente segue aqui dizendo que, nesse ponto primeiro, a escolha dos presbíteros, se é uma escolha, é porque o presbítero foi antes analisado, observado,
certo? E foi, dentre outros, escolhido, certo? E o presbítero, como líder e ministro na igreja, ele foi escolhido, como a gente pode ver aqui, e essa pessoa experiente, essa pessoa que tomava parte do apacentamento do rebanho, como a gente vê, e no ensino, pois são qualidades exigidas do próprio presbítero, do candidato ao presbítero, né? Era que fosse apto para ensinar, conforme 1 Timóteo 3,2. O presbítero ele tem que ser apto para ensinar, irmão. Certo? Então, o que é aptidão? O que é alguém apto? É alguém que está em condição legal, legítima, certo? E atributiva para exercer uma função. Se você está apto para trabalhar, você compreende todas as exigências que a função do trabalho requer. Se você está apto para dirigir, você compreende todas as funções que as leis exigem para você dirigir. Então, o presbítero deve ser alguém apto para ensinar. Certo? O presbítero não deve ser alguém apto para sair pregando. Não deve ser alguém apto para pregar em tudo que é canto. O presbítero tem que ser apto para o ensino. E se o presbítero foi posto para a igreja local, o presbítero deve ser apto para ensinar a igreja em que ele serve, na qual ele está presente. Certo? Agora, quando isso é por alguma circunstância, né, vamos dizer assim, necessário, há-se toda uma justificativa, né, um processo de condução disso aí, para que o presbítero ele tenha essa bênção pastoral e ele possa, né, vamos dizer assim, desenvolver uma outra circunstancial tarefa, entendeu? Então, o presbítero, a igreja local, a liderança local, certo? O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, certo? Então, por onde ele passou, a preocupação de Paulo era estabelecer liderança, né? Liderança. Paulo cuidou de organizar e administrar essa questão das igrejas locais e separando um grupo de obreiros para tal trabalho, quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instruiu que ele estabelecesse presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades antigas. Todo presbítero, ele é por função um pastor. Ok? Todo presbítero, ele, ao ser constituído presbítero, ele é investido, certo, da administração física, da administração doutrinária e da administração, certo, pessoal. Ou seja, rebanho, doutrina e congregação. Todo presbítero, ele é um pastor em função, certo? Ele pode não estar sendo um pastor em ação, mas ele é um pastor em função, tá? Por isso que quando se estabelece presbítero, se compreende todo esse processo. E não só a ideia de, vamos levar, é presbítero agora. Não é assim, certo? Todo presbítero se nota a capacidade de liderança dele, se observa já por outros líderes. Ele é observado a capacidade de liderança, certo? Observa-se o intelecto da doutrina bíblica, certo? Presente na vida desse candidato a presbítero, certo? Se observa, certo? O serviço local que ele presta, certo? No auxílio à igreja e no serviço à própria igreja, se avalia tudo isso, tá? Por isso que muitos estão se colocando presbítero aí, da torta e à direita, certo? Apenas por indicações. E não é assim que se avalia um presbítero. Não é assim que se classifica o presbítero. Gente, a igreja primitiva está para nós, no início dela, não apenas só como um começo, mas como um manual. Como um manual que veio e subsiste até hoje. É evidente que com alguns processos de, não mudança, nem de aperfeiçoamento, mas de acomodação ao surgimento da era que nós estamos vivendo, né? E isso foi submetido a avaliações e não a mudanças. Então a igreja primitiva é modelo para nós. Então, o que a igreja via como um presbítero? Certo? Alguém que era apto para ensinar, pastorear,
certo? Liderar, governar, tudo isso, certo? Já no diácono não era essas exigências presbiterais que estamos vendo aqui. Certo? As exigências eram outras, tá? Mas ministeriais, o presbítero tem essa função, certo? Então, as qualificações desse presbítero, como o autor coloca aqui na lição, no Novo Testamento, as referências ao presbítero encontram-se no plural. Presbíteros, bispos, anciãos. Ou seja, se está no plural, dois ou mais, né? Então, como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé, para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. As funções de presbítero eram o quê, gente? Pastoral. Não significa dizer que todo presbítero, agora ele tenha que, ao ser presbítero, tenha que estar pastoreando. Mas ao estar na congregação, ao servir a congregação local, o presbítero, ele é um copastor ao lado do seu pastor. Não na necessidade de ser oficialmente apresentado como um copastor. Mas se o pastor tem 30 presbíteros com ele, certo? Ele tem 30 copastores ao seu lado. Ou seja, no sentido de quê? De administrar a igreja local com ele, de doutrinar a igreja local com ele, certo? E de ensinar, fiscalizar o ensino. Então, ao instituir e estabelecer presbíteros, este presbítero, certo? Ele tem função pastoral, tá? Nele está o exercício da função pastoral. Pode não estar a atuação, certo? À frente de congregação ou de um rebanho, mas ele é ao lado do seu pastor, alguém que, por obrigação, deve estar, certo? Auxiliando o seu pastor no pastoreio, no ensino, tá? Na oração, certo? No governo da igreja, na administração da igreja, certo? Então essa é a função do presbítero, é a qualificação do presbítero, tá? Então, portanto, o presbítero é um pastor, certo? O presbítero é um pastor, certo? Ele pode não estar, novamente digo, dirigindo uma congregação, mas se é um presbítero, pela Bíblia, ele é um pastor, tá? Certo? Ele é um pastor. Ok? Então, vamos lá. Então, diante disso, um apacentador de ovelha, a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9, para o presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1 ao 7, para o bispo. Certo? Que essas duas referências, elas estão atribuindo qualificações tanto o presbítero como o bispo, que novamente digo, juntando essas qualificações, ela vai se empregar numa mesma pessoa, e não em pessoas diferentes. Certo? Então, denotando o aspecto sinonímico, ou seja, sinônimo, certo? Dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando, certo, a ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho dos apóstolos, do apóstolo Paulo, ainda é a maneira mais segura para se separar obreiro, certo? Se separa obreiro à luz da orientação e da doutrina bíblica, e não da orientação humana, ou eclesiástica, certo? Ou liderativa de algum membro da igreja. Se separa ou se ordena para o ministério de acordo com as prescrições da Bíblia Sagrada. E Paulo já disse, certo, que este presbítero, certo, em sua avaliação, deve ser, de acordo com 1 Timóteo 3,2 e Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7, um homem irrepreensível. Não confunda aí repreensão aqui como alguém que não peca, ou como alguém que é perfeito, mas alguém que, quando avaliado nas suas funções presbiterais, quando avaliado na sua doutrina, certo? Competente à Bíblia Sagrada, quando avaliado na sua chamada, encontre-se nisso irrepreensão. Certo? Ninguém vai apontar dizendo, não, ele não serve para presbítero, por quê? Porque ele não ensina, ele não tem um chamado para o pastoreio, para o ensino. E nem é todo mundo que tem, meu irmão.
certo? Não é todo mundo, certo? Eu vejo presbítero hoje em dia, certo? Que não tem, certo? Uma chamada pastoral. E todo presbítero tem uma chamada pastoral. Você entendeu isso, meu irmão? Certo? Ao se pôr um presbítero, entende-se que ele está disponível para a atuação pastoral, certo? Porque o exercício e a função está nele, mas a atuação, ele deve estar sempre disponível à igreja, para que a liderança da igreja, ao precisar, esse presbítero esteja solícito, disponível, preparado, pronto, certo? Então, esse é o presbítero, certo? Não é aquela coisa de status não, viu? Não é aquele negócio de dizer, não, agora eu sou presbítero e quando a igreja precisa, olha, nós estamos querendo enviar um obreiro, um presbítero para tal lugar, ele diz, não, porque certo? O meu chamado é para pregar, não é para pastorear. Então está fora de ordem, meu filho. Então está fora de ordem. Porque a chamada presbiteriana, ou presbiteral, ela é para o pastoreio e não para a pregação. Aprendamos com a Bíblia, certo? Mas, se alguém prega e tem certo tempo na igreja, vamos ordenar presbítero. E alguém não tem nada a ver com a chamada pastoral, nem tampouco com o ensino sistemático da doutrina local, ou a habilidade e capacidade para cuidar do rebanho. Não, o negócio dele é pregar, faz com excelência, uma maravilha. Então entende que para presbítero não é, filho. Ou então alguém consagra como diácono. Alguém não tem a menor chamada para servir a igreja local, certo? Alguém não tem a menor desenvoltura eclesiástica, ministerial, para servir como diácono. E a Bíblia nos ensina qual a função de um diácono. Mas esse alguém não tem o menor, mas alguém vai lá e consagra diácono. Depois esse alguém não está bem presente na igreja, ou não desenvolve a função como deveria ser. Por quê? Porque o diácono é um dom ministerial. Não é uma função que se aprende. Não é uma coisa que eu leio um manual e vou lá e faço. Não é assim. Há uma cobertura espiritual, há um investimento espiritual nisso, certo? Então, gente, ordenação ministerial é coisa séria. É algo seríssimo. E que você, pastor, líder, que tem a função de observar, selecionar, tudo isso, lógico, à luz das Escrituras, certo? Da inspiração de Deus ao te guiar, para você colocar presbíteros na igreja. E não alguém ser colocado por si próprio. Tá? E essa instituição deve ser constituída com base na palavra de Deus, né? Então, a gente observa que nessas qualificações do presbítero, né, para a igreja local, né, dentro tanto o seu significado quanto a sua liderança, quanto as suas qualificações, então a gente já percebe aqui três especificidades que envolvem a qualidade do presbítero: o seu significado para a igreja, a sua liderança na igreja e as suas qualificações, certo? A serviço da igreja, entendeu? Então, isso aí deve ser observado, deve ser muito bem criteriado, né? Pela própria Bíblia Sagrada, ok? Então, além de ser irrepreensível, a Bíblia diz que o presbítero é vigilante, sóbrio, temente, honesto, moderado. Né? Então, se o presbítero ele não for alguém vigilante, a ideia de vigilante aqui não é só vigiar o pecado. A ideia de vigilante aqui é de alguém que tem a visão, certo? Apologética do ensino da palavra de Deus, para que ele seja um vigilante, certo? Em volta de seu pastor, para que ele possa estar observando as saídas e as entradas, certo? Que o seu pastor precisa de um auxiliar. Então a ideia do presbítero vigilante não é só que ele vigie o pecado, é que ele vigie o rebanho, certo? Enquanto o pastor ele lidera o rebanho, o presbítero é um vigilante do rebanho, para que não entre heresia, para que não entre aparência do mal, tá? Mas se o presbítero não fica na igreja, como é que ele vai vigiar? Mas se o presbítero ele é um itinerante, como é que vai ter presbítero na igreja para vigiar? Certo? Ah, não, mas tem um auxiliar, mas tem um cooperador, não vai vigiar como o presbítero foi posto para vigiar. Certo? Você tem que entender, meu irmão, que se tem uma ordenação eclesiástica, ministerial, de presbítero,
e tem outras não vão ser estas, certo? E esta não vai atender as outras, certo? Então, vigilante, sóbrio, a ideia de sobriedade aqui é perfeito discernimento, é lucidez espiritual, certo? É alguém que tem uma interpretação espiritual, certo? Com base no discernimento, certo? À luz da palavra de Deus, certo? Temente, honesto, moderado. Certo? Presbítero deve ser o que? Hospitaleiro, também está escrito, 1 Timóteo 3, 2, né? É outra qualificação, estamos dentro das qualificações aqui. Qualificação do presbítero deve ser hospitaleiro. Qual a ideia de hospitaleiro? Né? É alguém que pratica a hospitalidade, certo? É alguém que tem prazer em tratar a pessoa, certo? Recebendo não apenas na sua casa, mas também no aconselhamento, na orientação, na advertência, na instrução pessoal. O presbítero ele tem essas qualidades, ou ele precisa ter, certo? Para que ele possa ser um legítimo presbítero. Entendeu? É alguém hospitaleiro. Hospitaleiro não é alguém que vive na casa dos outros e nem é alguém que vive com a sua casa cheia de outros. Não, mas para eu ser hospitaleiro, eu tenho que encher minha casa, eu tenho que ser bem aprazível às pessoas que chegam na minha casa. Lógico que tem que ser, certo? É lógico, né? Então, agora, a ideia de hospitaleiro, certo? Hospitalidade, praticar a hospitalidade, é de hospedar, né? Hospedeiro e hospitaleiro, certo? O hospedeiro é aquele que hospeda, né? Que firma ali a pessoa, que institui, né? Localiza a pessoa naquele canto. O hospitaleiro é aquele que trata a pessoa, certo? Naquele lugar. Então, o presbítero ele deve ser um hospitaleiro, a princípio, na individualidade pessoal do aconselhamento, da instrução, da advertência e do ensino. Certo? Esquece isso não, tá? O presbítero ele é um conselheiro, o presbítero ele é um orientador, um advertente acerca da doutrina, da apologética bíblica e um ensinador, tá? Então, o presbítero ele é isso. E se ele não for isso, o pastor da igreja não vai ser bem assessorado, porque tem presbíteros maus colocados, presbíteros indevidamente instituídos. E quando o pastor precisa, não se tem. Quando o pastor quer contar, vai estar ali uma pessoa com um tal título de presbítero, mas não vai atender a necessidade do pastor da igreja. Tá? Então, o presbítero, certo? Não é só alguém que vamos lá, vamos consagrar, vamos botar lá, vamos pronto, acabou isso, não é não, viu? Certo? Outra coisa que o presbítero deve ser apto para ensinar e sábio, né? O que a gente falou agora? Apto para ensinar. Deixa eu ver se esse irmão aqui ele é apto para ensinar, tá? Aí você vê que a do irmão não é isso. Então, para que você vai consagrar o irmão a presbítero? Me diga, se você notou que o irmão não é apto para o ensino, certo? Não, o que é ser apto para o ensino, certo? É só ter o conhecimento? Lógico que não. Está apto para ensinar, certo? Além do conhecimento, que é o princípio, porque como é que eu vou ensinar sem conhecer? Como é que eu vou estar apto para desenvolver uma função que eu não sei na empresa? Como é que eu vou estar apto para dirigir um carro se eu não sei dirigir? Né? Ou para trabalhar numa cozinha ou numa máquina que eu não sei? Como é que eu vou estar apto? Então, o conhecimento é o princípio da aptidão. Certo? Se eu não conheço, eu não tenho como ensinar. Então, pronto. Se eu não tenho conhecimento. Segundo, o que compreende essa ideia de estar apto além do conhecimento? Certo? É a preparação, vocação. Se alguém não tem a vocação para aquilo, pastor, então não adianta estar colocando apenas por alguma coisa de encaixe, porque não vai dar. Certo? Porque o apto, é alguém que está preparado para aquilo. Ou seja, pronto para fazer aquilo. Além dele ter o conhecimento, ele está pronto para exercer o conhecimento. Porque tem gente que tem o conhecimento, mas não é pronto para isso. O conhecimento dele é para outra coisa, né? Certo? Mas não para o ensino. Né? Então, deve-se notar isso. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, mas moderado. Né? Abordou-se aqui a ideia do vinho, muito por conta do ofício diaconal, tá? O diácono, ele era dado ao vinho, ou seja, no sentido não de beber, mas de preparar as mesas. Então, Paulo, aqui ele faz distinção aqui,
que o presbítero não deve ser dado ao vinho ou à mesa, no sentido da preparação ou do serviço da mesa. Porque a função do diácono, do presbítero, é a ministração sobre a mesa. A do diácono é o serviço da mesa. Então deve-se notar isso, entendeu? Então não esteja colocando atuações onde ela não deve estar. Porque você corrompe os princípios da mesa, né? Você corrompe os elos que compreendem a hierarquia da administração e do serviço da mesa, certo? Então, o presbítero não deve ser dado ao vinho. A ideia aqui, não precisa nem falar da questão de beber, porque isso aí é fora de... Né, tem nem como mais falar. Mas é dado ao vinho no sentido, aqui, culturalmente falando, dentro da ordenação eclesiástica, do culto, ele não deve procurar atuar na função que não era dele, que seria do diácono. Entendeu? Certo? Então, certo? Inimigo de contendas, o presbítero, conforme Paulo escreve em 1 Timóteo 3,3, deve ser um oposto, um apologético, um opositor, certo? Diante das contendas, né? O presbítero, ele é inimigo de contendas. E a ideia de contendas aqui vai desde, certo? Romper sob divergência uma orientação recebida, isso é um tipo de contender, insistir em uma posição pessoal. O presbítero deve ser inimigo dessa ideia de insistir na posição pessoal, certo? O presbítero, ele é subordinado ao seu pastor. O presbítero, ele é um auxiliar do seu pastor, certo? Se ele estiver na atuação pastoral, ele sim, aí sim ele é o próprio pastor. Mas se ele não estiver, certo? Se ele estiver na sua congregação local, ele tem um pastor, certo? Então, ele tem que entender que ele deve ser inimigo de qualquer tipo de contenda, ou seja, de divergência, certo? De contrariações ou contrariedades, certo? Diante de decisões administrativas, certo? Porque o presbítero está ali para auxiliar aquilo que foi decidido. Lógico que não vai auxiliar o erro, né? O presbítero, ele tem sobriedade, está escrito aqui que ele deve ser sóbrio, mas uma sobriedade também com sabedoria, certo, presbítero? Não cobiçoso ou avarento, certo? Isso aí dispensa comentário, né? Aprovado na sua família, 1 Timóteo 3, 4, 5. Presbítero, se ele não for um pai, um esposo, um dono de casa, né? Se ele não for aprovado na família, na igreja, como presbítero, é que não vai ser, certo? Então precisa de tudo isso, né, para que venha a se analisar. Marido de uma mulher e governante bem de sua casa, não ser neófito, ou seja, um novo convertido. Paulo deixa bem claro que o presbítero deve ser um bispo, ou seja, ele deve ser um supervisor, um superintendente, dentro da área teológica, administrativa, certo? No cuidado com o rebanho, e deve ser um próprio presbítero no sentido de idoneidade, provado na fé, sadio, não um neófito, ou seja, não alguém que não tem conhecimento, ou alguém que, novo convertido, não pode jamais, um presbítero, ele ser alguém que na sua jovialidade já não demonstra, né? Só por isso já não demonstra aí uma preparação de idoneidade para exercício do que Paulo ensina sobre as qualificações, funções e legitimidade de um presbítero, tá? Presbítero, bom testemunho, ser fiel, amigo do bem e ser dedicado à palavra e ao ensino, tá? A Bíblia narra e mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pelo menos. Aqui que a gente leu. Tudo de referências bíblicas sobre as qualificações de um presbítero. Então não deixe para descobrir isso depois que ele for ordenado, pastor. Você tem que avaliar isso no presbítero, certo? Se ele tiver essas atribuições aqui. Certo? E isso não nasce de um dia para outro. Isso não é de uma hora para outra. Certo? Isso é avaliado, certo? Ao lado da administração, do ensino, certo? E da doutrina da palavra de Deus. De cuidado com o rebanho, certo? No ponto 2 aqui, ele trata
da importância do presbítero. Significado, a gente já viu, certo? E a atuação do presbítero, a gente já percebeu aqui também, certo? E a valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem funcionamento, tem fundamento na palavra de Deus. O presbítero não é invencionice, tá? O presbítero não é uma invenção da igreja. O presbítero é algo posto pela liderança primitiva da igreja, certo? Com base primeiro, numa necessidade, com base numa função, certo? E com base num exercício ministerial. Porque a igreja não podia crescer sem ministérios, sabe? A igreja não podia desenvolver sem ministérios, sem os específicos ministérios, entendeu? Então, essa valorização, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos duplicada honra, certo? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Percebe esse texto aí, escuta, certo? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra. Os presbíteros que governam bem, certo? Então, está claro que há presbíteros que dentro desse chamado bispal, certo? E episcopo, né, que traz a mesma ideia, há presbíteros que trazem nele, certo? Esse atento ministerial, dotado de uma unção, certo? De governo, tá? Paulo está dizendo aqui que há estes que governam bem, certo? Que foram chamados para um fim específico do governo, certo? Na igreja local, certo? Além do ensino, estes sejam estimados de dupla honra. Por quê? Porque além do cuidado, do ensino, do rebanho, certo? Da administração, ele é um governante por chamada de Deus, certo? Por aptidão divina, ok? E principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E aí Paulo diz, olha, principalmente os que governam bem e que trabalham e que atuam, certo? Na área do ensino e da doutrina. Na área do ensino, envolve ensino discipulado, e doutrina, administração espiritual e religiosa da igreja, certo? O Novo Testamento mostra que apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercício por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Entendeu, pastor? O pastor não é o único líder. O pastor é o titular da liderança. Mas há um conselho de obreiros com o pastor. E que precisa governar essa igreja junto com o pastor. Porque o que é ministério? Senão uma seleção de funções pessoais e ministeriais que atua com base num bem comum, num propósito comum, certo? Que é reger um corpo, uma conjunção de pessoas, uma instituição. Então, o autor ele coloca bem claro que um pastor, certo? Apesar dele ser o titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder. Isso na igreja primitiva, certo? E que é para nós hoje, certo? Mas por um conselho de obreiros. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais, certo? E ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então o presbítero, certo? Ele é uma liderança na igreja, certo? É um corpo de obreiros, certo? Ele deve estar para a igreja subordinado ao pastor titular da igreja, tá? Como aqueles que devem governar, liderar. Por isso que quando se coloca no altar pessoas neófitas, jovens, por isso que quando coloca-se na igreja na posição do ministério, pessoas que não têm ou não possuem, não porque não queiram, mas porque não foram chamados para aquilo. Aí vai se criar um corpo de ministério, certo? Infantil, sem idoneidade, sem preparação. Aí depois vai se haver a necessidade de preparar os obreiros. Aí depois vai se haver a necessidade de estar botando em ordem, de estar colocando ali. Tá. Por quê? Porque quando foi colocado lá em cima, se foi avaliado não pelas características ou pelas qualificações que a Bíblia ensina, mas olhou e disse, vem para cá, senta aqui. O outro vem para cá. Aí pronto, aí cria-se
a igreja lá de baixo olha lá para cima e não tem a mesma visão que a igreja primitiva. Que a igreja primitiva, quando olhava para o ministério, via pessoas mais velhas, né? Via pessoas mais idôneas, pessoas que impunham respeito, certo? Não que quem for sentar ao ministério esteja mais velho do que tudinho, não. Mas está se vendo muito hoje em dia pessoas neófitas, sem conhecimento necessário, sem nem conhecimento da doutrina da própria igreja local, sem nem preparação, certo? Baseada nos próprios estatutos que regem a sua própria denominação. Pessoas que vai de encontro à própria orientação estatutária, regimental, que vai de encontro e contende mesmo com esse tipo de declarações de fé da igreja que ele serve, mas está lá como um auxiliar, como um presbítero, como um diácono, certo? Então, que tipo de corpo ministerial se tem numa igreja dessa? O pastor vai estar ladeado de opositores, de contendeiros, de pessoas que não têm a mesma visão, de que não estão andando no mesmo rumo, certo? E a estes, Paulo disse que deve se aplicar a justa, merecida disciplina. Certo? É assim que Paulo ensina, certo? Então, essa é a valorização do presbítero, né? E o ponto 3 que o autor coloca aqui na revista são os deveres, que nós acabamos de declarar alguns, certo? Primeiro, o grande dever do presbítero é apacentar a igreja. Meu irmão, o dever do presbítero é o quê? Apacentar a igreja, não é pregar pelo meio do mundo, não. Certo? Se for chamado para um presbítero, se é o dom ministerial do presbiterato é sobre a tua vida, então fica certo que o Senhor te chamou para apacentar o rebanho. Certo? Então o teu pastor está ali para que você, junto com ele, venha apacentar o rebanho. Para que na hora do pastor alimentar a ovelha, você, presbítero, esteja apacentando. E o que é apacentar? Né? Certo? É você aconchegar a ovelha, certo? No lugar próprio para que ela se alimente, descanse, certo? E se congratule umas com as outras. Essa é a ideia de apacentar, certo? E aí, se você pegar aqui vamos fazer um trocadilho aqui, apacentar, né? Vamos imaginar que a pá de paz, certo? E sentar, estabelecer. Apacentar, estabelecer a paz entre as ovelhas. Então o presbítero foi chamado para apacentar, tá? Então, quando esse dever do presbítero, o dever dele não é uma opção dele, não é uma escolha. Se ele foi chamado como presbítero, ele tem esse dever de apacentar, de estabelecer a paz no meio da congregação, estabelecer a paz da doutrina, estabelecer a paz da administração, certo? Então, ao se desviar dessa função, o presbítero ele está indevido, devedor, certo? E indevoto àquilo que ele se comprometeu a fazer. Junta essas três palavrinhas. Se nós, como presbítero, não cumprimos esse chamado aqui para servir a igreja local, administrando a igreja local, auxiliando o pastor e aplicando o ensino da doutrina, certo? Se ele desvia dessa função, ele está devedor, indevido e indevoto, certo? Ou seja, não está devedor porque não está cumprindo, tá? Certo? Está devendo a sua função, tá? Está indevido porque não está devidamente posto no lugar. E está indevoto, né? Ou seja, não está crédulo naquilo que ele mesmo confessou que estaria pronto para fazer, né? Então, vamos lá. Outro dever do presbítero que a lição coloca aqui, dentro desse apacentar, o presbítero tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra, tá? O apóstolo Pedro, ele exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa, o apacentar as ovelhas do Senhor, certo? Dá com cuidado pastoral, se dá com cuidado pastoral, não pela força ou pela violência. O presbítero ele é um alimentador, um arrebanhador, certo? Das ovelhas, um apacentador, isso tudo com base na santa doutrina da palavra de Deus, certo? Não por força nem por violência, como Pedro mostra, né? Tá? Então, torno a dizer, o presbítero, ele é
um pastor. Ele não é o pastor da igreja, porque o pastor dele está lá, mas ele é um pastor na igreja, tá? Então não tire isso do seu presbítero, pastor, porque ele está rasgando isso da Bíblia. Se ele é um presbítero, o próprio autor coloca aqui, o pastor Linaldo, com base na doutrina, certo? Esse presbítero aqui, ele ao lado do pastor titular, ele faz parte de um corpo liderativo na administração, na doutrina, certo? E no ensino da palavra de Deus. Então, este é o presbítero. Muito cuidado para não estabelecer presbítero na igreja de forma indevida, certo? Da forma indevota e da forma devedora. Porque quando se institui assim, certo? Vai se colocar pessoa em funções erradas. Pessoas que não têm o ministério, nem o dom ministerial, nem a preparação vocacional e nem a chamada eclesiástica ou eclerical para desenvolver aquele ministério. E aí é colocar a pessoa errada no canto errado, certo? Entendeu? Vamos lá. Então, além desse dever de apacentar, estamos no último ponto da lição, certo? Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam um conselho da igreja local, com o objetivo maior atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. O presbítero forma o quê? O presbítero forma o conselho da igreja local. Conselho aqui com S, certo? O presbítero forma o conselho, certo? Daí a palavra concílio, ou junção de membros, supervisores, para tratamento de assuntos subordinativos ou subordinados a ele. Um conselho é uma junção, certo? De pessoas aptas, idôneas, sábias, preparadas, que compete a estes as resoluções próprias e pertinentes àquilo que é da sua função, tá? Então, o presbítero da igreja formam o conselho da igreja. São os presbíteros, porque eram os anciãos, eram os bispos, ou supervisores, ou superintendentes, e eram os que tinham a chamada pastoral. Então, o conselho da igreja, certo? A exemplo da igreja primitiva, não eram os diáconos, presbíteros, cooperadores, auxiliares. Não, o conselho da igreja, aquela junção de liderança, era formado pelos presbíteros, que tinha a ordenação dos apóstolos. Hoje, os presbíteros estão sob a ordenação do pastor. Então, quem seria o conselho da igreja local? O pastor titular da igreja com os presbíteros, que tem a mesma função deste tal pastor, só não tem a mesma titularidade. Se a gente aprender isso, nós vamos reger a igreja e o corpo de Deus de forma diferente. O corpo de Cristo, a igreja de forma diferente. Entendeu? Então, certo? Para depois não estar reunindo, por isso que tem problemas em reuniões, né? Porque os pastores querem tratar de assuntos, certo? De ordem idônea, não com o conselho da igreja. Quem é o conselho da igreja? Seus presbíteros, pastor. Ah, mas não tem um presbítero. Então vamos orar para Jesus enviar. Então vamos orar para Deus mandar presbíteros para a igreja. Ou seja, outros pastores para atuar na liderança, na condução, no ensino. Certo? Percebe como no corpo da igreja hoje se há uma necessidade grande de ensinadores, de pessoas que lidem com a doutrina, né? Mas tu procurar, tem muitos pregadores. Se olhar, tem vários pregadores, certo? Mas o Senhor não constituiu pregadores para a igreja local. Esses seriam os profetas, né? O Senhor constituiu presbíteros para a igreja local, para lidar com o ensino. A igreja local não precisa de pregador, precisa de ensinador, certo? E quando Deus quer enviar alguém com uma mensagem diferente ou coisa dessa natureza, o Senhor vai enviar os pregadores, né? O Senhor, até mesmo de dentro de casa, mas a igreja, localmente, certo? Situadamente, ela conta ou deve contar com presbíteros, homens que têm investido do bispado, da supervisão e da liderança, do presbiterado, da idoneidade e da capacidade, certo? De aconselhamento, de sabedoria, do testemunho e do pastoreio.
que é o governo administrativo, que é o governo religioso, certo? Então, presbítero é isso, ok? Então, e agora, segundo, além de apacentar, é liderar a igreja. Além de apacentar a igreja, os deveres do presbítero, eu toco 3 aqui. O dever do presbítero, apacentar a igreja. E segundo, liderar a igreja local. Liderar a igreja local. O que é a igreja local? A igreja que você serve, presbítero. Tá? É a igreja que você serve. Então, o chamado presbiterado, ele é um chamado local. Não é um chamado itinerante. Não é um chamado universal. Não é um chamado global. Tá? É um chamado local. Certo? Tanto é um chamado local na sua função de auxiliar do seu pastor, quanto na função do seu envio pastoral, quando ele é ordenado ou indicado para dirigir uma igreja, uma congregação. Será local. O seu ministério sempre será local. O ministério do presbítero, meu irmão, sempre será local. Certo? Então, quando a gente entende essas maneiras doutrinárias e apologéticas da Bíblia Sagrada, a gente compreende que uma dos deveres do presbítero é liderança. Se você vê que alguém não tem a capacidade para liderar, não tem a habilidade pessoal do tratamento da liderança, então ele nunca vai ter um dom ministerial para o presbiterado. Porque você percebe que aquela pessoa ela não tem a habilidade do relacionamento, da liderança, da temperança, certo? Da qualidade, certo? Então, a liderança da igreja local tem 2 esferas principais de atuação: o governo e o ensino. A liderança da igreja local, ela atua nessas 2 pernas: o governo e o ensino. O governo o governo congregacional administrativo e o ensino religioso doutrinário. O governo administrativo governamental e o governo, se tratando do ensino, certo? Doutrinário religioso. Então esse governo gira nessas 2 particularidades que nós estamos vendo aqui. Certo? Então, o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Certo? Para isso, ele precisa saber governar a sua casa, sua própria casa, ser apto para ensinar. Certo? Ele precisa ser um governador de sua casa e precisa ser alguém apto para o ensino. Precisa ser alguém apto para o tratamento, certo? Desde a hospitalidade do tratamento, desde a construtividade ou a construção, certo? Dos fundamentos da doutrina. Isso é próprio do presbítero, certo? Então o presbítero, certo? Ele é um apacentador da igreja, ele tem desse dever, certo? Presbítero, bispo, certo? Pastor estão investidos numa pessoa só, certo? Eles estão inseridos dentro de uma esfera individual, com aspectos diferentes de função, certo? E com a atuação própria, né? Então, é como eu te disse aqui, certo? Todo presbítero, como o pastor, autor da revista, escreveu, e a Bíblia ensina, todo presbítero, ele é um pastor. Ele pode não ser o pastor da igreja, o pastor titular está lá, mas ele tem que ser compreendido, considerado e apontado pela sua liderança maior como um pastor na igreja. Isso é conselho presbiteral ou presbiteriano da igreja primitiva, e que é apontamento para a nossa vida religiosa e espiritual. Então, liderar, certo? Para isso, precisa saber governar a sua própria casa e ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir, tá? E não para ser servido, certo? Então, com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Governo, ensino, certo? Cuidado com o rebanho, isso são atribuições presbiterais, certo?
Não queira jogar isso na mão do diácono, porque não é a função dele. Não queira jogar isso na mão do cooperador, do auxiliar, certo? Porque não é a função do secretário, porque não é a função dele. Certo? A função do governo, tá? Do ensino, do apacentar, certo? É do presbítero, certo? E do presbítero, ok? Então, seguimos nessa linha de princípios aqui. A gente vê que, além de apacentar e liderar, certo? O presbítero ele tem a função ou exercício de ungir, certo? Está alguém entre vós doentes, chame os presbíteros. Não é chame os diáconos, não é chame os levitas, chame os presbíteros, porque é uma atribuição ministerial que é investida no dom ministerial de presbítero. O dom ministerial do presbítero, certo? Então, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite, em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local, certo? E tem sido banalizado sim, porque esse ato, ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Quando a Bíblia fala de tá alguém doente, chame, a Bíblia está atribuindo aí, certo? Uma ação pessoal primordial, primitiva, daquele que precisa. E em segundo lugar, um apontamento a quem ele deve recorrer. E terceiro lugar, uma admissão baseada na subordinação e submissão ao efeito dessa ação que ela está recebendo. Certo? Então, está doente, chame os presbíteros. Então, o presbítero é alguém que deve estar disposto, disponível e exposto a exercer a esse chamamento. Porque ele está ali para servir, certo? E é como o autor coloca, isso mostra uma pessoalidade, uma afinidade, uma proximidade. Agora você imagina o presbítero que não fala com o irmão. Agora você imagina o presbítero que não gosta da cara de uma irmã. Imagine, como é que ele vai ungir uma pessoa dessa? Como é que vai ser a imposição de mão de um presbítero desse? Tá? Como é que vai ser o partir do pão de um presbítero desse? Porque nas funções de exercício prático na igreja, de serviço, está o partir do pão, certo? E a unção com óleo, certo? Então isso aí são dois ofícios práticos que o presbítero ele tem, tá? Como ofício na ordem do culto. Então o membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar um dos presbíteros, certo? E receber a unção ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai, pela igreja, para atender a essas demandas, certo? Então, aquele que quer uma unção, ele tem que se sentir à vontade. Não, eu vou chamar o presbítero João. Ele tem que ter prazer nisso, e não ter aquela rixa, né, com aquela pessoa, não. Ok? Então, o presbítero deve ser alguém sociável com todos, porque ele é um apacentador da ovelha. Ele é um cuidador do rebanho. Ele é um orientador, um aconselhador, um instrutor e um advertidor, ou um advertente. Certo? Ele trabalha nessas áreas. Então ele está tendo contato direto com as pessoas, o presbítero. Certo? Então, você membro da igreja, certo? E que não tem um exercício ou um ministério, ou dom ministerial, certo? Então não procure todo mundo para que você possa se aconselhar, procurar ser advertido diante de tais situações, certo? Procurem o conselho da igreja, que envolve o pastor titular, os presbíteros da igreja, certo? E vão trabalhar na área do ensino, da instrução, do aconselhamento, entendeu? Certo? E, lógico, tudo isso baseado na direção que Deus vai lhe dar, claro, né? Então, gente, eu encerro esta oportunidade aqui, em que nós estamos trabalhando a área do ensino, né? Isso com muita alegria, né? Dizendo a todos vocês que é um grande prazer, uma grande alegria, né, de poder estar sempre aqui ensinando, né, mostrando aqui, aprendendo uns com os outros. E o autor, ele encerra dizendo: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. O que é sinônimos?
certo? São coisas ou são palavras, termos que têm a pronúncia diferente, mas significados semelhantes, de forma que não se separam no significado, na construção, no fundamento, no efeito, na função, na natureza, certo? Então, o que vai se declarar aí é a pronúncia, certo? Mas a função, o chamado ministerial é o mesmo. Então, à luz da Bíblia, pastor é presbítero e presbítero é pastor. Pastor é bispo, bispo é pastor. Certo? Ancião é bispo, bispo é ancião. Então, essas palavras, elas são sinônimas ou sinonímicas, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é que presbítero, bispo, certo? Sempre formaram o corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local, certo? Eles exercem uma função pastoral. Olha só. Nas Assembleias de Deus, no Brasil, os presbíteros exercem este serviço. E aqui está falando de uma propriedade denominacional, né? Para os que congregam na Assembleia de Deus, é meu exemplo, certo? Então, está dizendo aqui que congregam-se, exercem este serviço pastoreando as congregações, cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, estes obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Certo? Bem selecionados, certo? Para que possam ser bem valorizados. Porque se não forem bem selecionados, não vão ter a aprovação de Deus e muito menos a valorização dos seus supostos atributos ao querer exercer uma coisa que ele não tem autoridade e nem legitimidade para realizar. Tá certo? Fica aqui a minha palavra de hoje. Esta lição de hoje, o presbítero, bispo ou ancião. Mais um dom ministerial que nós estudamos e que possamos ser alimentados por isto. Paz do Senhor, com as nossas orações, abraçando a todos que participaram conosco aqui, certo? Com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, Deus levante presbíteros para a sua casa, porque está necessitando. Os nossos pastores precisam de presbíteros com ele, certo? Os nossos pastores precisam de homens sábios, homens preparados, homens com essas, pelo menos 16 qualificações, características, e essas 6, certo? Atribuições qualitativas do presbítero que nós vimos aqui. Seja, presbítero, você é um líder, um pastor, um governante, um ensinador, certo? Você é um apacentador, certo? Você, presbítero do Senhor, é um servidor da causa do Mestre, trabalhando no desenvolvimento do rebanho, na sua construção intelectual, espiritual, teológica e congregacional. Ok? Deus abençoe, um abraço, com as nossas orações, Josenilton Silva, a paz do Senhor. Antes, fazendo a oração, Pai querido, em nome de Jesus, oramos pela tua igreja, que o Senhor venha constituir homens idôneos, que possam olhar para outros e instituí-los como presbíteros na tua casa. Abençoa os teus servos, os pastores, que têm a responsabilidade de olhar, de selecionar, à luz da tua direção, homens para este propósito fundamental, para o crescimento e desenvolvimento, tanto do governo, da administração, quanto na crença religiosa e espiritual do teu povo. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até o próximo domingo, o próximo encontro, ou melhor, certo? Até a próxima sexta-feira, querendo Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.